relação ao coronavírus, a primeira coisa é a gente não entrar em pânico. É uma infecção, ela já está aqui e nós vamos conseguir passar por isso usando todas as medidas adequadas. Além disso, a gente tem que preservar os nossos idosos, tentar fazer o isolamento domiciliar dessas pessoas, evitar contato com elas, pois elas sim são grupos susceptíveis. Para adultos jovens e crianças sem comorbidades, o quadro gripal ele costuma ser benigno, então vai ter alguns dias de febre, dor no corpo, tosse, secreção nasal, que vai se resolver espontaneamente. Nesses casos, a gente pede para que fique em casa, tome-se bastante líquidos e use analgésicos ou antitérmicos. Esse é um momento para não ter pânico e sim um momento de prevenção. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa aula número 2 de Sociologia Rural e Cooperativismo, nossa aula online. Aqui é o professor Tiago Ribeiro da Costa, é um prazer recebê-lo nesta segunda aula para que nós possamos dar continuidade às nossas discussões acerca desse tema tão bacana, tão importante, que é a Sociologia Rural. Fazendo uma breve recapitulação, nós estávamos falando sobre os movimentos sociais e sobre a efervescência no campo, que gerou as primeiras contendas, as primeiras revoltas, traduzidas, por exemplo, pelo Grito da Terra em 1994, e finalmente pela criação da primeira política pública que de fato teve a agricultura familiar como enfoque. Aliás, foi a primeira vez que nós percebemos o nome agricultura familiar denominando uma política pública, que no caso era o Programa Nacional de Fortalecimento para a Agricultura Familiar. E também na aula passada, e já sim na aula online, nós começamos a falar um pouquinho sobre todo o processo que nos levou à geração dessa política pública, né? Fizemos uma breve revisão acerca deste ponto. Vocês estão vendo que nós temos uma pequena novidade aqui na aula dessa semana, né? Vocês estão vendo que eu não estou mais em tela cheia. Nós estamos aqui neste quadro que você está vendo bem no cantinho da imagem. E com base nisso nós estamos testando uma nova tecnologia. Você deve ter percebido que o áudio melhorou. Quando nós estávamos trabalhando somente com slide em tela, o nosso áudio ficava um pouquinho abafado. Então eu decidi trabalhar de uma outra maneira, que a gente chama de gravação em formato ao vivo. O áudio já está saindo com um pouquinho mais de claridade e vocês vão me ver aqui me movimentando, falando sobre os slides, fazendo apontamentos, deixando-os ver as informações, interagindo com vocês da melhor forma possível. Vale dizer que esse formato que vocês estão vendo é o formato que nós vamos adotar quando nós estivermos em live, ok? Quando for a live, eu vou acioná-los via link pelos grupos do WhatsApp para vocês poderem entrar no meu canal do YouTube. E por lá vocês vão enxergar deste exato jeito que vocês estão vendo. Aqui no cantinho, nesta janela, vocês estão me vendo nesse momento. E nessa direção vocês estão vendo as informações dos slides. E quando houver a necessidade de vocês verem o slide como um todo, daí eu vou desaparecer daqui, a minha voz continua e a informação vai ser ilustrada para vocês da melhor forma possível, tá bom? Então, muito obrigado pela atenção de cada um de vocês até o momento, tá? Uma outra questão que é importante, vou dar um pouquinho do feedback do nosso fórum da semana passada. A participação de vocês foi excelente, gostei muito de cada uma das contribuições, só que aqui a gente tem que estabelecer o papel também de orientação, tá? Tanto para o fórum de hoje como para os fóruns futuros. Quando nós pedirmos para que vocês respondam uma pergunta, é esperado que vocês façam a leitura de alguns materiais base para que vocês possam compor a resposta de vocês, correto? Tem que ser feito desta forma. Ocorre que muitos pegam o conteúdo, por exemplo, de uma página da internet, copiam e colam no fórum. Não é para ser assim. O importante é que você leia o conteúdo, compreenda o conteúdo, verifique se esse conteúdo tem relação com a resolução da questão que está sendo proposta. Aí sim, você cria a sua resposta e dá os créditos da informação para quem desenvolveu essa informação. Essa é uma forma de responder mais adequadamente. E uma outra questão também, a gente cobra muito participação, tá? Muitos de vocês precisam estar conosco no fórum, todos na verdade devem estar conosco no fórum até o final,
porque eu costumo responder comentário a comentário, e quando eu não consigo responder eu faço uma resolução geral das questões. E é importante que vocês saibam que nas respostas dos colegas de vocês, vocês podem colocar também respostas, contribuições, podem ajudar os colegas de vocês a criar o conhecimento naquele questionamento. Então não é simplesmente para pegar uma informação, colar num fórum e desaparecer. Ah, porque contou minha presença. Pode ter contado presença, mas pode não ter contado o aprendizado, e o aprendizado é o que é o mais importante. Nós estamos todos em isolamento social, mas isso não quer dizer que nós devemos deixar a tarefa de estudar, de continuar com os nossos esforços de lado. Nós devemos levar a sério, mesmo nesse momento de limitações. Então eu peço para vocês que acompanhem os nossos fóruns, que acompanhem as atividades, porque isso é muito importante, tá? Não é só copiar uma informação, colar, não referenciar e desaparecer. Tem que participar conosco até o final, beleza? Se estamos combinados, podemos dar continuidade então ao nosso debate. E na aula passada nós havíamos terminado dentro dessa temática, né? A transformação do espaço rural e a nova agricultura familiar, e vocês compreenderam o porquê dessa nova agricultura familiar. É uma agricultura familiar em transformação. Foi o primeiro momento histórico em que a agricultura familiar ela teve evidenciação por meio da criação de políticas públicas. Agora, tem muita gente que ainda me perguntou da aula passada para cá, mas professor, eu não entendi exatamente o que é uma política pública. Você poderia explicar novamente? Claro que eu posso. Bom, uma política pública nada mais é do que uma lei ou um conjunto de leis. Vocês estão lembrados que lá no princípio, lá em direito agrário, hein? Olha como é que a gente está ligando as nossas disciplinas. Lá em direito agrário nós falávamos sobre as formas, ou melhor, as fontes do direito. E dentro das classes de fontes de direito eu estava explicando para vocês um pouquinho sobre as classes institucionais, quais sejam leis, decretos, portarias e resoluções. E eu também estava explicando para vocês sobre algumas fontes que não são institucionais, mas que são relacionadas a pessoas jurídicas ou físicas de direito privado, que seriam os contratos, os estatutos e os regimentos. Pois bem, quando a gente fala então sobre uma lei, que é uma forma institucional, a lei estabelece diretrizes e regras para que a sociedade possa seguir essas leis de maneira adequada e estabelecer o seu comportamento dentro daquilo que o regramento pede. Caso nós não percorramos este caminho, a gente sofre algumas sanções, tá? E quando a gente fala sobre uma política pública, ela cria uma série de regramentos que estabelece principalmente para o poder público ordens de investimentos, ou seja, se eu estou criando uma política pública para a agricultura familiar, então eu estou propondo que independente do mandatário, independente do governante, os investimentos dentro da temática agricultura familiar sejam feitos. Ah, mas é um investimento para crédito. Ok, o Pronaf existe desde 1996 e ao longo dos governos que se passaram neste meio tempo, o Pronaf se mantém e até aumentou a sua eficácia, a sua eficiência e a sua representatividade. Tá? Olha que importante então. E fora isso, nós temos uma série de outras políticas públicas que se mantiveram. Então o importante da política pública é que nós saibamos que se trata de um conjunto de leis que visam propor o desenvolvimento de um extrato social específico, que até então, muito provavelmente, não tinha essas propostas de desenvolvimento muito bem acertadas, ou até que elas existiam, só que existiam de maneiras diluídas nas demais leis. Por exemplo, todos nós sabemos que todo cidadão possui os mesmos direitos e os mesmos deveres, portanto, tecnicamente, todo mundo apresenta a mesma condição para se desenvolver. Ou ainda, se a gente pensar no ensino superior, né? É dever do Estado o fornecimento de processos educacionais continuados e adequados. Mas nem todo mundo tem acesso. Então há necessidade de se criar uma política pública para fortalecer esse acesso. Estão percebendo então a importância da política pública? Então nós podemos dizer que até 1996 nós não tínhamos um contexto de políticas públicas tão forte, tão adequado, tão bem definido para a agricultura familiar. E o mais interessante é que a agricultura em si, ela nasceu a partir de bases familiares e se desenvolveu a partir de bases familiares ao longo do tempo. Isso até a época da Revolução Verde,
quando nós percebemos o surgimento de um segundo modelo de agricultura, que é a agricultura empresarial, a agricultura agroexportadora. Esta que imediatamente, devido ao capital envolvido, teve o desenvolvimento de políticas públicas próprias, principalmente para o desenvolvimento de sistemas agroindustriais e de cadeias produtivas próprias. E hoje nós temos o agronegócio, o agribusiness, ocupando uma parcela significativa do valor bruto de produção da agropecuária como um todo, não é? A agricultura familiar, por mais que fosse mais longeva que este novo modelo de agricultura, ela não tinha as políticas públicas direcionadas. A partir de 96, então, é que isso aconteceu, tá bem? Então vamos evoluir aqui na nossa discussão. Aqui eu estou apresentando alguns dados para vocês, acompanhem comigo lá na tela. Nós temos aqui, por exemplo, vejam que nós temos 84,4% dos estabelecimentos ligados ao meio rural, dos estabelecimentos rurais, entendam isso, propriedades rurais, sítios, fazendas, etc., são relacionados à agricultura familiar, enquanto 15,6% são as médias propriedades e as grandes propriedades, os latifúndios, tá certo? Porém, quando a gente faz a avaliação aqui da área total ocupada, nós percebemos que a agricultura familiar ocupa apenas 24,3% da área total de produção, enquanto que outros 75,7% são da agricultura patronal. Esse é um dado relevante porque vocês vão ver à frente que nós temos uma grande produção, uma produção muito variada neste pequeno espaço. Basicamente, mais de 70% dos produtos que se encontram na nossa mesa, no dia a dia, vem só desses 24% de área. Olha que interessante, né? E aqui do ladinho, nós temos os PIBs da agricultura, né? Agricultura familiar e agricultura não familiar, tá? Aqui nós podemos dizer que desse montante, então, geral, 38% do PIB da agropecuária como um todo vem de sistemas familiares de produção. Então, nós não poderíamos acreditar de maneira nenhuma que a agricultura familiar ela devesse continuar sem o aporte de políticas públicas. Claro que aqui nós estamos falando de dados mais recentes, nós estamos falando de dados ali por volta de 2016, 2017, quando da execução do Censo Nacional Rural por parte do IBGE. Esses dados, inclusive, são dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que na época se chamava Ministério do Desenvolvimento Agrário. Na verdade, não é que o mapa se chamava MDA, era um outro ministério, o MDA, Ministério do Desenvolvimento Agrário, que foi fundido em 2017 pelo governo Temer ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, pelo menos em parte dele. A outra parte que cuidou da agricultura familiar até 2019 ficou na Casa Civil. E na atualidade, agora praticamente todas as questões ligadas à agricultura familiar, elas estão finalmente lá no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, tá certo? Então nós podemos dizer que, mesmo com os dados atualizados, né, a agricultura familiar é representativa. Se nós demonstrássemos esses dados lá em meados de 1995, 1996, a representatividade em termos de valor bruto de produção e de PIB seria menor. Seria ali por volta de uns 27%, 28%. Houve então um acréscimo de 10% ao longo desses anos, o que comprova que houve uma efetividade muito interessante das políticas públicas para a ascensão da agricultura familiar, para a ascensão desse modelo de produção, um modelo muito focado na questão da produção de gêneros alimentícios diversos e inclusive agroecológicos, correto? Vamos à frente então. Aqui nós temos agora mais um novo conjunto de dados, que é a participação da agricultura familiar no pessoal ocupado. Vejam ali que de todos os trabalhadores do campo, de todos os trabalhadores rurais, 74,4% estão junto à agricultura familiar. E os outros 25%, eles estão na agricultura patronal, em outras formas, né, na média agricultura e na grande agricultura. E se a gente falar em termos de milhões de pessoas, são aproximadamente 12 milhões de pessoas empregadas na agricultura familiar, enquanto que na agricultura patronal, nas demais formas de agricultura, nós temos ali 4,2 milhões de pessoas. Então, é uma relação praticamente de um terço, né?
A agricultura familiar emprega 3 vezes mais que as outras formas de agricultura. Por isso é que ela é tão importante como um canal de investimentos. Aliás, até eu diria para vocês um outro dado que é muito interessante, que foi publicado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. A cada dólar que você investe na agricultura familiar, o retorno são de 4 dólares. Ao longo da cadeia produtiva como um todo. Enquanto que, se você faz o mesmo investimento de 1 dólar nas cadeias produtivas de commodities, o retorno está em torno de 2 a 2,2 dólares. Então é um retorno um pouco menor. Porém, a gente percebe que os valores brutos de produção do agronegócio como um todo, da grande agricultura como um todo, eles são maiores frente à agricultura familiar por conta do grande volume de terras. Nós temos ali praticamente 25% só de área para a agricultura familiar. Mas observem que nesses 25% de área, olha o quanto que nós temos de retorno para essas pessoas. É importante. Os dados aqui do cantinho agora, agricultura familiar por região, tá certo? Nós temos então aqui no Nordeste, distribuição do número de estabelecimentos da agricultura familiar por região. Então, aqui no Nordeste nós temos 50% das propriedades familiares brasileiras. Enquanto que no Sudeste nós temos 16%, no Sul 19%, no Centro-Oeste 10%, e aqui no Norte 5%. Perdão, no Centro-Oeste 5% e no Norte 10%, para deixar bem certinho, tá? Então a maior parte das propriedades familiares no Brasil se concentra na região Nordeste, infelizmente uma região paupérrima do ponto de vista socioeconômico. Então realmente há necessidade de geração de políticas públicas setoriais. Já em termos de distribuição por área, vocês estão enxergando aqui no centro, né? 16% de área, de toda aquela área da agricultura familiar no Brasil, 16% está aqui no sul, outros 16% no sudeste, 12% aqui no centro-oeste, 21% no norte e 35% no nordeste. Aliás, vocês que são conhecedores das informações, e caso não sejam conhecedores é bom conhecer, vocês devem entrar em contato com diversas políticas públicas ao longo da nossa disciplina. E nessas políticas públicas vocês vão perceber que há uma espécie de ligação afirmativa. O que isso significa? As políticas públicas elas são desenvolvidas com um diferencial. O que isso significa? Esse diferencial é um diferencial de desenvolvimento da política em termos de recursos investidos. Então, por exemplo, se eu tenho uma política pública para chamadas de assistência técnica e extensão rural e fornecimento desse sistema ou de serviços ligados a esse sistema para o Brasil como um todo, 50% dos recursos dessa chamada pública vão para o Nordeste, o restante é distribuído nas outras regiões. Isso é o que nós chamamos de diferencial. Boa parte das políticas públicas, a partir da Pinater de 2004, vocês vão perceber que beneficiam demasiadamente a região Norte e a região Nordeste, que tem esse caráter de serem regiões mais restritas do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, são áreas não muito dinâmicas. O Sul acaba recebendo geralmente 20% desse montante de investimentos, tá certo? Mais à frente, vamos aqui a outros dados. Aqui é para representar para vocês a variabilidade de produção para a agricultura familiar. Nós temos então da mandioca, cultura que nós vamos estudar lá no nosso, provavelmente, 5º semestre, tá? 87% da mandioca produzida no Brasil vem da agricultura familiar. 70% de feijão, 46% do milho, e olha que o milho é uma commodity, 38% do café, 34% de arroz, 21% de trigo e, por fim, a soja, 16%. A soja, na verdade, é muito mais direcionada para a macroagricultura, para a grande agricultura, agricultura patronal. E continuando na questão das produções aqui embaixo, nós temos da produção de leite nacional 58%, vocês estão vendo aqui, 58%, 50% da produção de aves no Brasil, 59% da produção de suínos e, por fim, 30% na produção de
bovinos. Então observem a grande importância da agricultura familiar. Por que eu estou mostrando esses dados para vocês, pessoal? Mais uma vez. Será que dá para vocês acreditarem que esse tipo de agricultura não merece nenhuma política pública? Merece, né? Realmente é importantíssimo nós termos políticas públicas direcionadas a este público, porque nós não estamos desenvolvendo políticas públicas meramente para desenvolver a questão social e econômica da agricultura familiar, não é isso. Nós estamos investindo no país, na nossa sustentabilidade econômica. Estamos investindo também num critério que é muito importante, que é a segurança alimentar e nutricional. Nós não conseguimos, por exemplo, nos nutrir adequadamente caso a nossa alimentação fosse totalmente embasada nas commodities. Não há como. Teremos sim um aporte de lipídios, um aporte de carboidratos, um aporte de proteína. Ok. Mas e a questão da nutrição? E a questão de elementos básicos, de nutrientes básicos, que estão nos alimentos da agricultura familiar, conforme vocês estão vendo? A gente consegue se nutrir muito melhor comendo, por exemplo, um feijão, um arroz e uma mandioca, do que comendo soja. Esse é o ponto. Então, quando nós investimos na agricultura familiar, nos modelos tradicionais de produção, nos modelos agroecológicos de produção, em suma, nós estamos investindo na nossa própria sociedade. Olha que importante dizer isso. É importante para a compreensão de vocês. Eu percebi que na semana passada vocês tiveram um debate com o professor Edson, lá na disciplina de Agritech, né, de Introdução à Agronomia. E lá vocês verificaram a questão dos agrotóxicos, né? Viram que o Brasil ele não é o maior consumidor de agrotóxicos no mundo, mas é bem verdade que ainda é um consumo exacerbado, é um consumo infelizmente desassistido na maioria dos casos. E essa desassistência é que faz com que o produtor rural compre um determinado produto e aplique esse produto sem ter a necessidade. Ou tendo a necessidade, mas aplicando numa dose acima daquilo que é necessário. Ou ainda, né, eu já ouvi muitos produtores falando na questão do cheirinho, né? Ah, mas é um cheirinho de agrotóxico para a gente poder fazer um tratamento preventivo contra um determinado fungicida. Temos que tomar cuidado. Quando nós falamos em agricultura de bases familiares, tradicionais, a gente garante que há um pouco mais de sustentabilidade justamente pelo fato desses modelos preconizarem o uso um pouco mais restrito desses agrotóxicos ou a não utilização. O que nós estamos percebendo, e vamos conversar sobre isso lá na agroecologia, é que nós temos um grande potencial de transformar tudo isso que vocês estão vendo, que nos nutre adequadamente, em produção agroecológica, em produção orgânica, eliminando de uma vez por todas contaminantes químicos que possam vir de processos de aplicação de agrotóxicos de modo desassistido, que é o que a gente chama de aplicações desastradas, que promovem danos ambientais e promovem também danos à nossa saúde, tá certo? Se a aplicação, logicamente, for devidamente assistida pelo engenheiro agrônomo, claro que isso não vai acontecer, mas na maioria dos casos, o que acontece é que o produtor ele se utiliza de pacotes tecnológicos que às vezes ele não precisa, faz a aplicação destes insumos e aí nós temos todo um processo de contaminação acontecendo, o que infelizmente é verdade, tá certo? Bom, vamos à frente então, compreendendo mais alguns detalhes. Aqui nós podemos inserir para vocês uma informação que é básica, tá? A agricultura sustentável. Nós podemos dizer que há uma grande possibilidade de modelos familiares de propriedades pequenas serem mais sustentáveis. E de fato a agricultura familiar é dessa maneira. Tá? Nós temos ali os pilares econômico, político, social e ambiental da sustentabilidade. E o que nós percebemos é que tais pilares são amplamente conduzidos pela agricultura familiar. E quando nós criamos políticas públicas para a agricultura familiar, no fundo, além de investir na nossa nutrição, além de investir no nosso próprio desenvolvimento econômico, nós estamos também investindo na sustentabilidade no campo, fazendo com que essas pessoas fiquem fixas no campo, dependam dessas atividades, que elas possam cumprir a função social da propriedade rural, que é algo que nós discutimos lá em direito agrário. Então vejam que nós temos aqui uma diversidade de benefícios que não eram auferidos quando não haviam políticas públicas para a agricultura familiar. Então, todas as lutas no campo
Todas as lutas relacionadas aos movimentos sociais, à agricultura campesina, à agroecologia, todas elas passaram a surtir efeito após 1996 e, notadamente, passaram a ter mais efeito a partir do ano de 2003, com a entrada de um governo que é mais da linha do bem-estar social. E fazendo até uma paráfrase da fala do ex-presidente Lula, vejam, eu não sou partidário dele, ok? É importante que isso seja colocado, mas que verdade seja dita. Nunca antes na história desse país nós tivemos tanto investimento na agricultura familiar. Comparem os dados. Busquem todos os dados de investimento neste molde de agricultura. Quantos programas, quantas políticas públicas. Nós tivemos a criação da política da agricultura familiar, da Lei da Agricultura Familiar, Lei 11.326 de 2006. Nós tivemos a geração da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Tivemos a criação da Pinater, importantíssima, Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural. E em 2012 nós tivemos a criação da Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. Isso exige que, independente dos governantes, estas áreas prioritárias, áreas necessárias, continuarão a receber os investimentos necessários para o seu desenvolvimento. Fora tantas outras políticas públicas que foram criadas, do ponto de vista de subsídios para a iluminação rural, subsídios ligados a abastecimento, a saneamento rural, a construção de cisternas. Então, realmente, quando nós falamos na sociologia rural, a partir da década de 2000, nós estamos falando de um período realmente auspicioso que eu creio que, infelizmente, não vai se repetir no futuro. Tá? Realmente foi algo incrível de se ver. Agora, é importante também que a gente coloque essa questão para vocês, Como que nós podemos unir a agricultura familiar à sustentabilidade? Na verdade, a sustentabilidade já é uma característica intrínseca à agricultura familiar. Não que a agricultura patronal não siga por este lado, na verdade segue. E aliás, eu até digo para vocês que grande parte das empresas agroindustriais, elas têm uma política de responsabilidade socioambiental muito bem definida. Inclusive, diversas agroindústrias também têm essas políticas muito bem definidas. O que ocorre é que, na prática, numericamente falando, a grande agricultura contribui pouco com essa questão da sustentabilidade, da responsabilidade socioambiental. A agricultura familiar já tem essa característica inerente a si mesma. E tanto tem que ela desenvolve tecnologias próprias, as quais nós chamamos de tecnologias sociais. Vamos dar uma olhadinha nesse conceito das tecnologias sociais? Olha aqui então a resposta por meio das tecnologias sociais. Vamos conhecer algumas dessas tecnologias e o seu conceito, tá? Bom, quando a gente fala sobre tecnologia, vocês estão vendo muito tecnologias lá com o professor Edson, E da maneira como nós vemos tecnologia, nos parece que algo avançado é tecnológico e algo não avançado não é tecnológico. Nós não devemos ter este enfoque. Aliás, eu digo que esse enfoque é reducionista. Nós devemos ter um enfoque muito claro de que a tecnologia é o estudo da técnica, é o estudo do saber fazer. É claro que nós temos tecnologias que nos permitem ter mais eficácia, mais eficiência, executar os serviços com menor tempo. Isso é fato e eu não digo que isso é mentira, é verdade. No entanto, nós devemos considerar que uma enxada é tão tecnologia quanto um arado. Concordam? Os dois fazem a mesma coisa, só que com produtividades diferentes. E cada tecnologia se encaixa dentro de um sistema de uma maneira diferente. As tecnologias sociais, elas se encaixam neste contexto. São tecnologias simples, de fácil execução, são tecnologias que conseguem ser reproduzidas nas mais diferentes comunidades e que são suficientes para promover o protagonismo social. E desse modo, a agricultura familiar tem contribuído definitivamente com a questão do aumento da sustentabilidade. Então nós podemos verificar aqui, nas imagens que vocês estão vendo, aqui nós temos algumas senhoras fazendo o processo de secagem, de desidratação de seus produtos por meio deste secador, que é um secador solar. Tá? Ele se utiliza da luz do sol, praticamente cria um ambiente de estufa para a secagem dos produtos que ali estão e funciona muito bem. É uma tecnologia barata,
uma tecnologia que pode inclusive ser propagada por meio de ações associativas e cooperativistas, e a gente consegue bons resultados. Tá? Isso é um exemplo de uma tecnologia social. Outra tecnologia social de interesse é essa que vocês estão vendo, que é o tratamento da água. Tá? Principalmente lá no Nordeste, muitas comunidades não têm acesso à água limpa. Na verdade, é uma água salobra, e é uma água que pode ter alguns contaminantes. E até mesmo aqui no sul, quando nós temos a captação de água nos poços, a gente não garante que essa água tem qualidade suficiente. Então, uma das formas que nós podemos nos utilizar até para diminuir as endemias, as doenças, é justamente fazer o tratamento da água por meio disso que vocês estão vendo. São apenas garrafas PET, e aqui nós temos o técnico, muito provavelmente fazendo o ensinamento da comunidade, por meio das estratégias de extensão rural, e aí vocês estão percebendo essas garrafas aquecendo a água. No que nós temos o aquecimento dessa água, ela vai entrar num processo de evaporação, condensação, e a água condensada que pode ser consumida sem perigo algum. Tá? Dando um avanço, barragens subterrâneas. Na primeira imagem, e na segunda também, né, vocês estão vendo aqui uma espécie de buraco. Esse buraco, de certo, recebe toda a água que vem dos terraços que se encontram no campo. Professor, não sei o que é um terraço. Não tem problema, vocês vão aprender com a professora Anne mais lá para frente, ou com o professor João Olavo, na disciplina de manejo e conservação de solos e águas. Tá? Quando nós temos um excesso de chuvas, essas águas superficiais tendem a escoar para os rios, que são um canal de drenagem natural dos relevos, não é? Entretanto, a gente precisa fazer com que essa água fique no ambiente, para que ela hidrate esse solo, para que abasteça os lençóis freáticos e seja purificada pelo solo. Então, essas barragens subterrâneas, que são as nossas caixas de contenção, elas servem para armazenar essa água. E esse armazenamento de água vai fazer com que o lençol freático lá na mata ciliar, na hora em que ele aflora, ele vai aflorar com um volume um pouco maior de água, conservando então a água e a qualidade ambiental dessa água. Tecnologia social, super simples, barata e sustentável. Temos outros exemplos. Aqui nós temos o sistema de fossa tripla, fossas sépticas da Embrapa. Tá? Tem muita propriedade rural aqui no Paraná que possui isso, mas ele é um modelo mais voltado ali para a região Nordeste. Bom, cada caixa dessa que vocês estão vendo aqui é um sistema triplo, onde o esgotamento aqui dos banheiros, das casas, ou até pode ser de curral também, vai ser direcionado para a primeira caixa, e depois o resíduo líquido, depois que ele é trabalhado pelas bactérias que vão decompor a matéria orgânica, ele vai passando para a segunda caixa e depois vem para a terceira caixa. Na terceira caixa já vai ser um resíduo mais estável, e aí o líquido que sai daqui, ele pode ser ou utilizado para fertirrigação no campo, pode ser utilizado para adubar as plantas, ou ele pode ser utilizado como efluente no rio. Um efluente nada mais é do que um composto líquido controlado no que condiz ao seu grau de poluição e que, se tratado, logicamente, ele pode ser lançado ao ambiente de maneira adequada. O que nós não devemos é lançar os efluentes à torta direito, sem nenhum tipo de tratamento. E esse tipo de fossa séptica nos serve muito bem. Além disso, caso nós consigamos, vocês estão vendo aqui na primeira imagem que nós temos alguns canos, não é? Esses canos aqui são os canos que dão vazão ao gás metano que é produzido pelo processo de decomposição da matéria orgânica. Se nós conseguirmos canalizar este gás, nós podemos utilizá-lo para a queima dentro dos fogões, dentro dos fornos, dentro de uma caldeira, dentro de uma fornalha, por que não? Então nós podemos nos utilizar da geração de energia a partir desses resíduos. E a Embrapa já tem todo o protocolo desenvolvido para isso. Então vejam, a agricultura familiar ainda contribui com a geração de energia. Aqui nós temos também outras tecnologias sociais de interesse. Vocês estão vendo alguns processos de compostagem na primeira imagem, produção de mudas e troca de mudas, produção agroecológica. Então nós temos uma diversidade de exemplos. E esse sistema aqui, vocês podem até procurar na internet, eu vou disponibilizar para vocês o vídeo, é um sistema de geração de energia por meio da canalização de canais. Ou melhor, pela transformação de veios d'água em canais. Tá?
Esse é um sistema chamado Turbulent. É um sistema italiano, se eu não me engano. E o que acontece? O canal está aqui com a água, vocês estão vendo, a água vai se direcionando da montante do terreno a jusante, da parte mais alta para a parte mais baixa, né? Isto aqui é uma comporta. Essa comporta se abre e a água vem nesta direção, para nessa segunda comporta. E aí, essa segunda comporta é aberta, a água passa por meio deste redemoinho, ela chega nessa direção aqui da seta agora, ela vira por aqui e entra neste elemento aqui, que nada mais é do que uma pequena turbina. E vai sair aqui por baixo, retornando lá na ponta, abre-se a comporta, retorna lá na ponta e entra novamente no canal. É um sistema que, segundo a fabricante, consegue abastecer uma propriedade rural inteira e, dependendo do tamanho dessa turbina, a gente consegue abastecer até uma pequena vila. Então, é mais um exemplo de sustentabilidade ligado a uma tecnologia social, ok? Fora outras tantas tecnologias, né? A agricultura familiar hoje recebe crédito agrícola, inclusive para investir em agroenergia. Vocês estão vendo na imagem da direita placas fotovoltaicas, muito interessante inclusive para o desenvolvimento de atividades no campo que exijam iluminação, ou até mesmo dentro dos barracões, dentro das pequenas agroindústrias, ou ainda a energia eólica. Então nós podemos dizer que existem uma série de tecnologias, aqui a tecnologia do terraceamento, para quem ainda não conhece. O terraço nada mais é do que uma pequena lombada no terreno que impede com que a água ela desça com tamanha velocidade a ponto de desagregar o solo e promover as erosões. Vocês vão ver isso mais à frente no curso. E também a questão da aquaponia, tá? Pessoal, para que não fique muito extenso, nós já estamos chegando a 35 minutos de aula. Eu vou parar por aqui nesse conteúdo. Eu vou disponibilizar para vocês alguns links de vídeo para que vocês possam conhecer as demais tecnologias sociais que são associadas à agricultura familiar. Então o objetivo da aula de hoje foi mais para que vocês percebessem que a agricultura familiar hoje renascida, ela é fruto de investimentos por parte do governo federal e dos governos estaduais, graças às políticas públicas que foram criadas. Mas vocês podem estar se perguntando, mas professor, quais são essas políticas públicas? Bom, isso vai ser tema da nossa próxima aula, que eu vou apresentar algumas das políticas públicas para vocês, sem, no entanto, esgotá-las, tá certo? Eu quero que vocês compreendam sobre a existência de tais políticas públicas, entendam sobre a importância dessas políticas públicas e, acima de tudo, compreendam que é graças a essas políticas que hoje nós temos todo este quadro tão favorável para a agricultura familiar. Espero que vocês tenham gostado deste modelo de aula, dessa forma como nós ilustramos o conteúdo para vocês, que vocês tenham compreendido os assuntos, e agora aguardo vocês lá no fórum para a gente poder discutir um pouquinho mais frente às atividades que estão ali colocadas para vocês executarem, tá bom? Um forte abraço e nos encontramos no fórum.